Olá, boa tarde. Hoje dose dupla de Renata Rodrigues, né? Vamos entrando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos passar aqui, vamos começar a nossa rodada, né? Já de terceira semana de lives em tempos de quarentena. Todo mundo chegando. O meu convidado é o Jefferson Fiore, graduado em Educação Física, especialista em atividade física para crianças e adolescentes, professor de pós-graduação. Ele dá muitos cursos e congressos e também ele já foi coordenador da MGB. Então, é um estudioso, ele acabou de entrar, já estou esperando ele fazer o convite, né, para a gente entrar na live, tá? Ele já me convidou aqui e é um profissional que eu já paquero ele há muito tempo de longe e admiro o trabalho dele. E a gente vai falar sobre natação historiada, que é uma ferramenta de trabalho, mas a gente não vai falar só sobre isso, a gente vai falar de estratégias, enfim, e ele é um dos caras que faz essa referência aqui com a gente. O som tá bacana, gente? O som tá legal? Deixa eu Alô? virar minha câmera aqui. Tá me ouvindo? Perfeitamente, seja bem-vindo, meu Olá, amigo. Olá, olá, tudo olá, bem? olá. Tudo bem? Que prazer poder te receber aí nesse meu projeto de lives da quarentena. E a gente vem se aproximando, né, mais de um tempo para cá, mas eu já admiro bastante o seu trabalho, já falei um pouquinho do seu currículo aí para a moçada. Ah, E o legal. nosso, eu queria que você começasse como eu sempre começo. Fala um pouquinho como é que você entrou na educação física, como é que você entrou na natação, como é que é a tua Uhum. história? Legal, quero aí agradecer você pelo convite, primeiramente. É um prazer poder falar com todos vocês aí nessas lives que a professora Renata está promovendo. Assim, para mim é um enorme prazer poder participar. É, e assim, eu acho que eu assisti algumas lives aí nessa semana, né? E as nossas histórias são muito parecidas, né? É muito interessante isso. Eu também comecei na época de estágio, na verdade, comecei um pouquinho antes, a pensar em alguma coisa diferente, né? Porque eu entrei na faculdade em 2001, né? E o motivo de eu ter escolhido a educação física foi por causa da natação, né? Eu sempre gostei de nadar. Eu comecei a nadar com 11 anos de idade, porque eu levava eu tô com a camisa do Aquaman. Eu levava a minha prima para natação e aí eu ficava no vidro lá, olhando ela nadar. Eu tinha 11 anos de idade, né? E aí o professor me convidou para entrar um dia do amigo, assim, aí eu comecei e nunca mais parei, né? Até que eu parei no clube da Prefeitura de São Paulo e o ensino da natação lá no clube, aqui na Zona Norte, era aquele tradicional que nós tínhamos na época de 1980, né? Onde o professor era um técnico, era um atleta, né, na verdade, que ministrava a aula, não tinha muita pedagogia e usava de estratégias que não eram muito legais, assim, né? Usava até uma varinha para bater na nossa mão, assim, quando estava errado e tudo mais. Enfim, era o recurso que eles tinham na época, né? E aí, enfim, eu cresci, fui militar, servi exército, saí de lá, falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Educação física, né? E a minha ideia era realmente tentar mudar alguma coisa na educação física e no esporte que eu mais gosto, que é a natação. E aí eu entrei de cabeça na educação física, isso foi em 2001, né? E eu me lembro que em 2001, isso foi começo do ano, né? 2001. E em 2001 mesmo, lembra das Torres Gêmeas, né? Lá nos Estados Unidos. Quem não Então, eu lembra? tinha acabado de ser contratado para trabalhar numa empresa para ser telemarketing, né?
E aí eu estava lá vendendo no telemarketing e tal, não sei o quê. E eu fazendo educação física, eu falei, caramba, e agora, gente? Eu não vai, não sei pra onde que eu vou parar, mas eu tinha que ganhar o dinheiro, eu não tinha como trabalhar, enfim. Num belo dia eu fiz uma venda, e o produto que eu vendia, eu não acreditava nele. Então tudo começou assim, né? Eu amo natação, acredito na natação. Só que eu não trabalhava com natação, eu trabalhava com outra coisa. Ok, beleza. Só que eu não acreditava naquilo, né? Aí o professor Ailton Figueira Júnior, ele era meu professor na faculdade, na FMU, né? O William Willis de Lima, Alberto Clar, né? Maurício Duran, só os clássicos, né? As feras. Eu perguntei para ele, falei, professor, esse produto que eu vendo aqui no telemarketing, ele funciona? Ele, então, pesquisas não existem a respeito. Aí eu falei, cara, eu tô vendendo um negócio que eu não acredito, né? Passou uma moto aqui, desculpa. Eu não acredito que isso funciona e eu preciso fazer o que eu acredito, que é a natação, né? Aí na faculdade eu conheci o professor Maurício Duran Pereira, né, que é o meu mestre, né, é o meu mentor, eu falei para ele esses dias que ele é o meu Merlin, né, que me ajudou, enfim, junto com o Alberto e com o William, né, a desbravar o mundo da natação, né. E naquele mesmo ano, em 2001, né, o CREF estava começando, né, 98 foi regulamentado, enfim, e aí ainda não tinha muita fiscalização nas academias, a gente trabalhava, né, Renata? Né, a gente trabalhava mesmo não podendo, né, e eu tinha que trabalhar, né, porque meu pai desempregado, minha mãe desempregada, minha irmã, só eu trabalhava, tinha que pagar a faculdade. Então eu tinha vários estágios e trabalhava em vários lugares, como acho que muitas pessoas que estão nos assistindo aí. E, enfim, e aí eu comecei a ver que eu podia vender um produto que eu acreditava e que ia fazer diferença na vida das pessoas. Então essa sempre foi a minha missão, assim, né? Fazer as pessoas felizes, né? Com aquilo que eu acredito que funciona, que dá certo, né? E aí eu, enfim, comecei a estudar, me formei em 2004 por causa de uma DP que eu peguei. Enfim, fui fazer especialização em iniciação esportiva, né, na FEFISA, na infância e adolescência, me formei também lá em 2015. Eu iniciei o mestrado, não terminei, por N motivos, enfim, mas pretendo voltar a fazer em ciências da saúde. E estamos aí até hoje trabalhando com natação. Hoje eu sou coordenador da Escola de Esportes da Metodologia Gustavo Borges, né? Fui assessor durante um período, mudei de setor, estou agora trabalhando com isso. Também sou professor da FMU, do curso de pós-graduação, né? Você falou no começo, de uma faculdade no Ceará também. E estamos aí tentando ajudar as pessoas a fazer um trabalho legal, né? E trocando e compartilhando ideias. Essa é a ideia. Você, a gente partilha de algumas similaridades, né? As pessoas não se aproximam, não são à toa, né? Eu sempre, eu me formei no início da década de 90, mas eu brinco que eu sou uma carioca com uma alma paulistana muito grande, porque eu bebi muito na fonte desses mestres aí de São Paulo. Naquela época, eu juntava dinheiro e eu ia fazer curso com Maurício, com William, com Alberto, e assim, eles me influenciaram muito. Não que aqui no Rio não tivessem ótimos professores, e temos, né? Meu mestre é o Roberto Pável, né? Um grande, né? Gênio, né? E também tive o Jaider, que era um professor muito criativo, é onde a gente vai começar a história. Aliás, eu fui atleta durante muitos anos pela Universidade de Gama Filho. E o Jaider era aquele técnico inventivo. Então a gente treinava pesado, mas ele criava estratégias. E a estratégia da aula historiada, ela não é uma estratégia nova. A gente que estuda sabe que ela começa lá atrás, né, Jefferson? Embora algumas pessoas insistam em dizer que isso é uma novidade, uma inovação, não é. Ela começa lá atrás, mas, como tudo na vida, ela vai se aperfeiçoando. E você fez uma metodologia
para dar natação contando história. Então, a minha Exatamente. pergunta é: como você foi construindo essa base metodológica? Legal, ótima pergunta. Bom, tudo culpa do Maurício. Eu queria, enfim, eu vou contar como se fosse uma história, então, né? Não era uma vez um estagiário que estava cansado das mesmas aulas, era revoltado com o método com que ele aprendeu a nadar e não estava nada satisfeito em ir atrás, ir a campo e ver aquele mesmo método sendo replicado. Tradicional, repetitivo, né? E nessa busca, o que ele encontrou, né? Ele, sou eu. Ele encontrou que dá para fazer diferente, né? Assim como a professora, que me fugiu o nome, perdão, a neurocientista que falou com você na quinta-feira, Aline né? Miranda. A Aline Miranda, exatamente, perdão. A Aline Miranda disse, enfim, nós temos uma forma para aprender, né? Nosso cérebro ele aprende de um jeito e pessoas estudaram isso e existe um método, né, eficaz que funciona e está comprovado. Então, por que eu não utilizar esse método, né? Que eu via que não era muito utilizado, né? E, enfim, e aí eu descobri que através do lúdico, né, a gente conseguia atingir ali o objetivo principal, que era ensinar a criança, né, e a criança aprender aquilo de forma efetiva, né, aprender com prazer, que a gente costuma dizer, né, mas hoje eu digo que é assim, de forma realmente efetiva, né, e o lúdico é a ferramenta que todos os professores que trabalham com educação infantil, seja na escola, seja no clube, na academia, utilizam, na escola muito mais, né? Então, e ali, em meados de 2001 mesmo, né, foi quando eu comecei a tentar mudar nas minhas próprias aulas, que eu não sabia ainda, estava experimentando, eu usava temas aleatórios, né? Eu descobri um professor fantástico, chama Wagner Domingos, Do que Rio por de Janeiro. acaso, do Rio de Janeiro, que é o nome do meu sogro, inclusive, né? É o nome do meu sogro, Wagner Domingos. E ele, com brincadeiras fantásticas, assim, materiais alternativos incríveis, e eu falei, cara, olha isso, tem gente que já faz, né? E eu preciso fazer. E aí, enfim, comecei nas minhas aulas, né? Fazer aulas temáticas, enfim. Eu lembro até de uma aluna chamada Amanda, que ela me disse assim, professor, olha que legal, o meu cavalo medieval, né? E não era esse o tema da aula, mas ela estava na era medieval. Por que medieval? Por causa das bandeirinhas, né? Ali, aquelas bandeirinhas fizeram ela lembrar de uma história do rei Arthur, então foi uma loucura. E aí eu comecei a me apropriar das histórias e foi dando muito certo, né? Aí eu apresentei a ideia para minha coordenadora na época, lá no clube AMB, que é a Andrea Zani, né? O AMB ele é hoje ainda gerido pelo William e pelo Alberto, a parte aquática, né? A WA. E eu era estagiário, e aí eu falei para ela, olha, eu faço assim, né? Ela já me acompanhava, né? Ela falou, vamos fazer um projeto então. Ela me provocou, e aí eu escrevi uma história de um pirata, né? E que era o tema super atual, que era o Piratas do Caribe na época, né? Não usei esse tema, mas me apropriei do enredo. E a gente criou uma aula temática. Ela começou em 2001, ali comigo, dentro da água, 2002 na verdade, foi janeiro, dentro da água, nas minhas aulas, só que ela só se concretizou efetivamente em 2008, né? Por que demorou todo esse tempo, né? Porque nós precisávamos fazer com que todos os profissionais do clube, os diretores, os pais, os alunos, entendessem que aquele método funcionava, né? Como era uma coisa totalmente diferente, eles não conheciam, apesar de não ser nova, eles não conheciam. Então, como que eu ia fazer para apresentar para eles, né? Então, demorou um tempão, eu fazia na minha aula, né? E eu sempre criava gancho, né? Eu fazia uma aula do Peter Pan, uma aula da Pequena Sereia, e foi de pílulas em pílulas, até que a gente escreveu um enredo, montamos um planejamento, né? E isso foi apresentado para eles em 2008. A ideia era para ser feito uma semana de aula, né? Nós fizemos um programa para durar uma semana. Só que foi tão legal que durou um mês.
nós tivemos que fazer emendas no roteiro da aula, e aí aquilo durou um mês, né? Então, não foi só eu, era uma equipe, né? Mas tudo partiu da minha aula ali pequenininha, né? E foi crescendo. Naquele mesmo tempo, naquela mesma época, eu trabalhava na Fórmula Academia, que era o Maneco, na época o gestor, né? O dono. Fazia nas minhas aulas. Então, assim como eu comecei na minha própria aula dentro do clube, eu fazia na Fórmula da mesma forma. Conseguimos fazer uma aula, um episódio, né, do Pirata, e, enfim. E na Fórmula não foi mais para frente, mas eu continuei sempre fazendo na minha aula. Só que no clube deu tão certo, que eles já estão na 16ª edição. Então, todo ano tem que acontecer. Se não acontecer, o aluno briga com a coordenação. Fala, gente, a gente quer essa aula, né? A gente precisa dessa, porque é o motor assim, que gera engajamento, né? Então, essa aula ela ficou tão legal, porque qual foi a estratégia, então, daí, né? Posso continuar emendando aí? Fica à vontade. Qual que foi a estratégia? O aluno do clube, ele tá lá, é a casa dele, né? Então, como que eu faço ele continuar vindo na minha aula? Eu acho que esse é o grande X da questão de todo gestor de academia, né? Você é gestora da companhia, você sabe muito bem que é difícil fazer o meu aluno continuar vindo na minha aula. Por quanto tempo ele vai ser meu cliente? Ele tem uma vida útil dentro da minha empresa. Então, eu tenho que vender um produto de qualidade e que gere engajamento, né? Então, nós criamos um produto que ficou provado já há mais de 15 anos que gera engajamento, né? Então, as crianças elas nadavam o ano inteiro esperando novembro chegar para fazer a aula especial temática, né? Que era uma aula historiada, né? E aí nós fazíamos pílulas durante o ano, enfim, tem várias estratégias que a gente pode fazer para que essa aula aconteça num período específico, né? Então, olha que legal. Ela é um momento que vai acontecer no ano que está amarrado aos planos de venda, né? Então, a gente vende ali, por exemplo, um plano trimestral. Então, se a academia ela usa esse tipo de planejamento de venda, a gente pode, junto com o departamento técnico, criar uma estratégia para que o aluno entenda que durante esse período de 6, 3, sei lá, um ano, ao final desse período, ele vai ter uma aula espetacular, assim, fantástica, né? Então, ele já compra isso sabendo o que vai acontecer. E isso gera engajamento e a gente teve bons resultados, assim, né? Tanto que a empresa está lá até hoje. Então, ô Jefferson, o que você está trazendo para a gente além de ser uma ferramenta que torna essa aula divertida, alegre, prazerosa, porque é pelo prazer que a gente aprende, ela também é uma estratégia para retenção e também Exato. para atrativos de novos clientes. Então, ela Exatamente. não é simplesmente acordei e eu vou montar uma história. Não. Não, Ela não. é pensada. E qual a ligação que essa história tem com as habilidades aquáticas e o planejamento e o conteúdo? Uau, isso aí é o que eu brigo, assim, todos os cursos que eu dou, brigo no bom sentido, né? Para a gente montar uma aula temática, precisa existir um planejamento. Então, através dos meus erros, né, das tropeçadas que eu tive no decorrer da minha carreira, eu percebi que não dá para chegar na segunda-feira e aplicar a aula que eu vi no final de semana. Não é assim. Não vai dar certo. Assim, acho que como tudo, né? Se você pega uma aula pronta e tenta replicar essa aula, não vai dar certo. Porque o aluno não é o mesmo, o perfil do público não é o mesmo, a região do Brasil, do mundo não é a mesma. São indivíduos únicos. São pessoas diferentes, né? Então, eu preciso, para poder aplicar a aula historiada, entender primeiro quem sou eu, né? Qual que é o meu objetivo quanto professor, o que eu quero ensinar da natação, né? Qual que é a minha missão ali, né? E isso tem que estar alinhado com a empresa. Então, quais são os objetivos da empresa? Eu trabalho num clube, esse clube é um clube competitivo? Então, peraí, será que esse tipo de aula vai ter tanto resultado assim? Se eu trabalhar com isso no competitivo, da forma com que eu vou falar, né? Talvez não dê tanto certo. Mas e se for uma escolinha de natação?
né? Uma escola de natação, né? O próprio nome escola já remete ao lúdico, né? A escola ela traz isso, né? Então, talvez dê mais certo, mas antes de eu começar a aplicar, eu preciso entender o público, saber quais são os objetivos da empresa, do aluno, do professor, né? Para poder planejar o que eu vou fazer. Então, é mais ou menos por aí. Fê, fica tranquila, a Fê tá falando que a internet dela tá ruim, mas a live vai ficar gravada e também quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta pra gente, tá? Isso, escreve aí. Eu tenho uma pergunta aqui. Professor, que o pessoal quando eu vou divulgando, o pessoal vai mandando pergunta. Professor Jefferson, o senhor, a pergunta é senhor, bem respeitosa, né? Mas eu vou falar, você, Jefferson, você, como é que você está vendo o abuso dessas estratégias em nome de uma substituição, de uma falta de competência e conteúdo para ensinar natação? Vou traduzir. A pergunta é: como que está o mercado hoje, onde as pessoas substituem a aula de história para substituir a falta de conhecimento técnico e pedagógico para ensinar a natação e acabam não ensinando nenhuma coisa nem outra? Eu tô acompanhando, eu tenho acompanhado já durante um tempo. Eu não sou muito de rede social também, assim como o André Trindade disse, né? Mas eu estou vendo a necessidade de começar a utilizar. E aí eu comecei a receber muitas coisas, a gente vê, né, todos os dias na internet, pessoas utilizando, né, desses métodos, usando o lúdico, vamos falar do lúdico assim, né, de forma, acho que até leviana, vamos dizer, né, sem ter o conhecimento que precisa. Então, uma vez conversando com o Fabrício Madureira, ele me fez uma pergunta, né, Fabrício, sensacional, ele fez uma pergunta e falou assim, o que é esse lúdico, né, para você, né? Aí eu falei, uau, né? O lúdico é uma palavra muito, muito difícil de se traduzir, assim, né? Ela engloba muitas coisas. E aí eu vejo que as pessoas se perdem justamente aí, né? Quando a gente começa a contar uma história, é muito, muito fácil do aluno prestar atenção em você, do aluno começar a te ouvir, né? Só que se você não tem a parte técnica, você vai cair no erro, que acho que é a pergunta que você fez, né? Se me falta a parte técnica, eu posso estar utilizando essa ferramenta que é muito útil, né, de forma totalmente errada, né? Você vai fazer com que o aluno se interesse, sim, ele vai fazer, né? Ele vai aprender aquilo que você está falando, mas cadê o embasamento técnico da natação, teórico da natação, né? Aonde está a natação aí? Né? Então, o que o aluno vai aprender da natação? Esse é o principal objetivo. Né? Então, se eu vou ensinar, se eu estou dando aula de natação, meu aluno tem que aprender a nadar. Eu sempre perguntava, né, quando eu era assessor lá, né, para os professores que eu acompanhava, tá, mas e daí? O aluno está nadando? Né? Ele está nadando com técnica, dentro da faixa etária, de acordo com o que diz a literatura e tudo mais, né? Esse é o resultado que a gente tem que ter no final. Né? Então, durante o percurso, você vai usar estratégias diversas, mas o resultado final é a natação acontecendo ali, né? O aluno nadando efetivamente, aprendendo alguma coisa, né? Porque, afinal de contas, eu sou o professor de natação, né? Eu vejo a gente utilizando ali jogos de matemática, de quebra-cabeça, ok, é isso mesmo, a gente vai utilizar e vai fazer essa interdisciplinariedade, né, que a gente fala. Né? Mas eu preciso ensinar meu aluno a nadar. Não adianta eu ser ótimo contador de história, eu montar brinquedos incríveis, se o meu aluno não nada. Né? Então, isso acho que é o ponto-chave. Então, ele tem, sim, eu tenho que aprender a nadar. E o que eu vejo é as pessoas utilizando assim de forma totalmente descabida, sabe? Fazendo a brincadeira simplesmente por brincar. É a mesma coisa dos 5 minutos no final, né? Ah, 5 minutos livre. Beleza. Ele vai aprender um monte de coisa sozinho. Né? E você interviu em algum momento? Né? Onde está o mediador, né? Que é você? Né? O que você pretende quanto professor? Né? Qual que é o seu objetivo, professor? O que você vai ensinar? Só contar história é muito fácil. Né? Então, acho que é por aí. Tem uma pergunta aqui que é assim:
como contextualizar o lúdico para o meu público? Deve ser o público infantil, né? Uhum. É apenas usando brincadeiras e jogos? Não. Eu posso utilizar o lúdico de várias formas, né? Então, o lúdico é uma palavra grega que significa ludos, né? Que engloba o brincar, o jogo, a contação de história, o faz de conta, né? Então, o lúdico é o que gera prazer, né? Então, eu até brinco com os meus alunos dizendo assim, você conhece algum sadomasoquista? Né? Sadomasoquista, ele gosta de brincadeiras e tal, mas aos olhos de muitas pessoas, aquilo ali não é prazeroso, né? Mas é lúdico. Para aquela pessoa que está fazendo é totalmente lúdico, né? Então, entender aquilo que o seu aluno e o seu público precisa. Então, quem é esse meu aluno? Jefferson, eu moro aqui no Tocantins, né? Eu tenho uma academia aqui é um calor danado e tal. E o meu aluno ele tem esse perfil. Ok, então vamos traçar o perfil do aluno primeiro, fazer a anamnese, entender quem são essas pessoas para eu poder usar a estratégia correta. Né? Então a estratégia ela é a isca, né? É o que eu vou colocar no meu anzol para poder fisgar esse meu aluno e fazer com que ele fique comigo. Então, não é só o jogo, só a brincadeira. Eu posso contar uma história, eu posso usar mímica, né? Eu faço, por exemplo, a aula do dia do contrário. Então, se eu falar sim, quer dizer que é não. Se eu falar nadar crawl, qual que é o oposto do crawl? Nadando. O costas. Né? Então, eu posso chegar a esse refinamento técnico, né? Onde os meus alunos eles entendem que o nadar costas, um nado que é similar ao costas é o crawl. E por que é similar? Porque os braços são alternados. Mas e o peito e o borboleta são similares? São, porque são nados simultâneos. Então, no dia do contrário, eu posso fazer uma brincadeira desse tipo. Vamos nadar então, peito. Aí ela não tem que raciocinar e pensar, então não é peito, é borboleta. Né? Então, eu posso utilizar dessas técnicas, mímicas, enfim, falar em outra língua, porque eu falo japonês, sabia? Não. Falo. Qualquer língua eu falo. Japonês é o que eu gosto bastante. Pegando esse gancho, nós estamos aqui com a Cacilda Velasco na nossa live. Uau, meu e Deus! ela, como sempre, muito generosa, ela fez uma pergunta para você, que é o gancho do que você estava falando. Ela pergunta quais são as estratégias que você usa. Você usa materiais, usa a fantasia, usa a imaginação? Como é que você faz essa história acontecer? Legal. Uau, vindo do meu coração até. Acelero. Cacilda Velasco, sensacional. Vamos lá, deixa eu me recompor aqui. Emoção, bom, eu né? utilizo. Muita emoção. É uma pessoa que a gente estuda, né? Cara, eu estudo ela, eu leio as coisas dela. Enfim, vamos lá. Bom, eu utilizo várias ferramentas lúdicas, né? Mas o meu principal material é o corpo, é a água. Né? Então, para eu começar a fazer alguma coisa, antes de eu desenvolver qualquer coisa, eu, Jefferson, né, precisei primeiro entender o que é a água, quais são as propriedades físicas, aquela coisa que a pessoa fala, coisa chata, né? Mas é importante você entender o que é a pressão hidrostática, o que é empuxo e tudo mais, para você poder ter noção do que você está fazendo. Então, conhecer o seu escritório, primeiro, que é a água, a piscina, né, a pessoa que está ali na sua frente. Então, o corpo. Primeira coisa que eu trabalho. Então, eu trabalho a imaginação, eu trabalho o faz de conta, eu uso um personagem. Quando eu inicio um trabalho com aulas lúdicas, né, para entrar na história propriamente dita, que é o tema da nossa live, antes eu faço toda uma preparação para que esse corpo, né, essa pessoa, esse indivíduo, receba aquilo de uma forma mais tranquila. Né, que não receba um impacto e não saiba onde ela está pisando. Né? Nossa, é uma história, o que tem a ver com a natação? Então eu faço toda uma ligação antes. Então eu começo com imaginação, eu faço um faz de conta, a prancha vira uma nave espacial, os objetos que ela tem ali, que são comuns no dia a dia, né, eles se transformam em N coisas, mas eu não começo isso de uma forma aleatória. Né? Eu preciso primeiro entender se essa criança ela compreende aquilo que eu estou falando.
né? Então faz sentido para essa criança, como é que essa criança brinca? Eu observo primeiro, né? Como é que ela brinca, né? Ela usa a mão dela, de repente a mão dela vira um fantoche? Opa, então quer dizer que se eu fizer isso também, pode ser que ela brinque comigo, né? E aí ela começa, eu vejo se ela interage, então eu preciso entender quem é essa criança. Então eu uso a imaginação, uso a história, conto piada, né? Para ver como que ela recebe. E aí, num segundo momento, eu começo a trazer outras coisas, né? Como brinquedos que não fazem parte da rotina da natação, né? Então eu utilizo eu utilizo materiais, né? Que tem na casa dela, algumas coisas, utensílios de cozinha, potes, né? Alguma coisa assim, simplesmente para causar aquela impressão de uau, o que isso tem a ver, né? Do impressionar o aluno, assim, né? Trazer a surpresa, o novo. E depois eu começo a encenar e trazer adereços, né? Então eu uso máscara. Máscara eu não uso muito, na verdade. Porque a criança às vezes assusta, né? Não vê o seu rosto. Então, adereço de cabeça, né? Pintura de rosto, pintura nas mãos, né? Então eu pinto aqui na mão, faço um olhinho, boquinha, faço conversar com as crianças. Uso fantoche, né? Então essas coisas assim, para iniciar o processo, para entender se essa criança aceita bem, né, o lúdico desta forma, para que eu possa lá na frente, né, contar uma aula inteira historiada. É muito interessante, Jefferson, quando você diz que você primeiro usa o corpo e a água. E aí não tem como citar a Cacilda, que diz que a água é o maior brinquedo do planeta. Exatamente. Então a gente poderia entender que você faz uma progressão. Primeiro é essa criança dentro desse espaço aquático, esse corpo e suas possibilidades, você mesmo falou, isso aqui é um corpo que está falando e está virando um fantoche, é o corpo. Exato. E depois a construção. E depois, se for necessário, de acordo com o desenvolvimento dessa criança, você vai trazendo outros elementos. E Exato. Aí eu vou fazer uma provocação aqui, porque você está, nesse momento, a Cláudia Melling falou assim, esse é dos meios, tá? Mas ao mesmo tempo você está fazendo uma provocação na contramão de muita gente que está deixando o corpo e a água de lado e entupindo as piscinas de materiais. E começando pelo material e não pelo corpo. O que você acha disso? Eu acho que é colocar a carruagem na frente dos cavalos, né? Existe uma progressão, assim como existe uma forma mais adequada do ser humano aprender, né? Nós aprendemos, né, como a Neuro explicou, de trás para frente, céfalo-caudal e tal. Tudo existe uma progressão. Eu não vou colher uma maçã sem antes plantar a semente, né? Então, tudo existe uma progressão, né? Então, o melhor caminho que eu encontrei nas minhas investigações foi justamente isso, né? Então, qual que é o material principal da minha aula? O ser humano, o corpo da pessoa. Aonde ela está? Dentro da água, né? É o que a Cacilda diz, né? É o nosso maior brinquedo. Então, olha quantas coisas nosso corpo faz na água, né? Que é totalmente diferente do terrestre, né? A gente sabe muito bem. Nossa, aqui dentro o meu peso é diferente, eu consigo segurar o meu amigo no colo, eu nem sofro, né? Eu assopro e sai bolhas, assim, eu vejo o ar saindo do meu corpo. O simbolismo está muito presente, né, dentro da água. E as coisas que não acontecem fora, dentro acontecem. A gente sabe muito bem que, para o autista, principalmente, a água ela traz uma transformação assim do eu impressionante, né? A gente vê autistas, o André fala muito bem mais, melhor do que melhor do que eu, né? Sobre isso, que o autista ele tem a incorporação do eu, né? Porque a água envelopa o nosso corpo e ele sente as partes, enfim. Então isso acontece com o autista, com quem não é autista, com todas as pessoas, né? Com todo o corpo que entrou na água, ele vai sofrer as ações das propriedades físicas, das propriedades da água. Então eu tenho que me apropriar disso e utilizar isso. Porque isso não custa nada. Não tem custo, eu não tenho que fazer nada.
Não tem que produzir nada. Não tem que ir na papelaria comprar olhinho de ursinho. Não precisa. Calma, né? Calma. A gente vai chegar lá. Porque senão você conta o final do filme. E aí perde a graça, né? E aí como é que você vai depois apresentar esse mundo tão fantástico que é o mundo aquático do Aquaman, né? Eu posso falar com os peixes? Pode falar com os peixes, a gente pode fazer tudo, né? Então, é exatamente isso, eu acredito muito nisso, né? Antes de tudo, o corpo primeiro. Entender as partes do corpo, como que elas funcionam dentro da água. Então, eu já começo a história a partir daí, né? Quem é você aqui dentro, junto com nós todos aqui. Que história esse corpo está contando, né? Exatamente. Qual é a história que o seu corpo vai contar pra gente? A gente sabe que na psicomotricidade, a análise, né, do movimento em si, ele conta uma história. Não é assim? O psicomotricista, eu não sou psicomotricista, mas eu leio um pouquinho. Então você vê o jeito que a pessoa anda, né? Você já consegue, quem é técnico, já consegue falar, poxa, essa pessoa assim, assado, né? Você consegue ter alguns pontos de referência para que você possa trabalhar lá na frente, né? O lado dominante, né? Entender, vamos olhar através desse buraco. A criança vai, olha com o olho direito. Agora olha com o outro olho, ela vai tentar, opa, tem mais habilidade desse lado. Então agora escuta aqui, aí ela vai com, opa, então peraí, então essa criança é totalmente canhota? Em tudo ela é canhota? Ou não? É cruzado. Então eu tenho tanta coisa para explorar ainda, né, que é muito mais importante, né, do que o brinquedo. Então se eu pegar esse copo de água aqui, isso aqui vai aparecer na minha aula lá na frente, é o final da história, né, eu costumo dizer. Então os objetos e os adereços eles aparecem mais para frente. É muito interessante essa sua colocação, porque ela mostra um cuidado, né? E uma preocupação de entender primeiro essa criança, esse corpo cheio de histórias que vão sendo contadas também. E esse Exato. professor tem que estar atento para que novas histórias surjam. E aí tem uma pergunta, a Cláudia Amélia também é coordenadora, e você já deve ter escutado, como eu já escutei, né? E muitos professores vivem essa angústia que é, eu não tenho material, então como é que eu vou dar aula? Né? E quando você está trazendo essa sua colocação, profunda reflexão que a gente precisa fazer, né? Uhum. A gente já tem o material, que é o corpo e a água, né? O principal está na sua frente. Aí tem uma outra pergunta que fizeram aqui. Conta pra gente